Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Destaco aqui a frase, Paulo, servo de Jesus Cristo. Senhor, nos abençoa, que a tua palavra fale ao nosso coração e nos abençoa para que saiamos daqui edificados, Senhor, entendendo a nossa posição, aquilo que o Senhor espera de nós, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Esse mesmo apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 2:24, diz assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, etc, etc, etc. Ele segue com várias características de como deve ser esse servo do Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, bem simples. Quem aqui poderia dizer, Zé, eu sou servo do Senhor? Levante sua mão. Tem gente que não é? Amém. Só para saber. Quem aqui pode dizer, eu sou um servo do Senhor? Amém. Então tá bom. Eu fui muito ministrado por uma pregação que eu assisti do pastor John MacArthur, um pastor americano. John MacArthur não deve ser japonês nem húngaro, obviamente. É inglês ou americano, mas exatamente sobre esse tema. E confesso que eu nunca tinha parado para imaginar ou pensar dessa maneira. E eu me senti no dever de trazer essa mensagem nessa noite para toda a igreja. Digo a você que é uma coisa não muito fácil da gente falar, muito menos de se ouvir, mas profundamente necessária para nós começarmos a estruturar a nossa vida como servos de Deus, servos do Senhor. A palavra Senhor, a palavra Kyrios do grego, significa Senhor, é o texto que está aqui em 2 Timóteo, como eu li. A palavra doulos, do grego também, significando servo. Existem outras palavras no grego que significam servo. A palavra país, que significa o servo infantil, a criança, o filho que ajuda, como Jesus que orou por o servo de um centurião, era esse país. Ou diáconos, que está em Atos 16, que também significa servo, mas é aquele que serve voluntariamente, serve na igreja também, ministerialmente, como é o diácono. A palavra diácono significa servo. Tem a palavra oiketes do grego, que significa um servo doméstico, que obedece ao chefe da casa. Tem também o mistotos, que significa empregado, mas é mais ou menos um cara autônomo. A palavra também significa mercenário. E tem também o ergates do grego, que significa também um empregado, mas mais o trabalhador rural, o assalariado, que significa ergates. Quando Jesus fala, grande é a obra, poucos são os trabalhadores, né? É essa palavra. E quando também o filho pródigo disse, puxa, meu pai tem tantos trabalhadores, tantos servos. Mas a palavra doulos é outra, doulos, né? A gente fala em doulos em português, mas eu fui até pesquisar como é que é a pronúncia. Eu quero fazer tão certinho hoje, irmão, você não imagina. Só meu time que está uma água. Eu não sei o que acontece. A gente tem orado tanto, eu sou tão fiel a Deus, eu venho, eu ensino as pessoas. Eu imaginava que Deus me recompensaria, né? Não está. Está vendo? Não é assim. Quer que eu faça por amor, sem esperar nada em troca. Mas o doulos significa servo, mas é diferente. Esse aqui, o significado dele é escravo. É aquele que é possuído por alguém. E Paulo, nesses textos, quando ele diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, o servo do Senhor tem que ser assim, esse servo não é nenhuma dessas outras palavras que eu disse. O garoto, o serviçal, o empregado, o mercenário, o assalariado, o diácono, não. Esse aqui é o escravo. Ele coloca a palavra servo de Deus como o escravo de Deus. 1 Pedro 1, 18 e 19,
sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Depois você pode ler também Apocalipse 5:9, eu não vou ler, mas que diz a mesma coisa. O que caracteriza a nossa vida como a vida de um escravo? Nós somos comprados. Nós somos comprados por um preço. Jesus pagou o preço da nossa salvação. Ela não foi gratuita. Gratuita é a salvação para nós, mas Ele pagou o preço. Nós somos a propriedade e Ele é o proprietário. Quando você lê Mateus 25, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Esse servo também é doulos. Você é o meu escravo, escravo bom, escravo fiel, fez tudo o que o Senhor mandou, foi além, aliás, vai ter o gozo do teu Senhor. Escravo é aquele que não tem liberdade, é um ser dependente de uma outra vontade, de uma outra pessoa. Não é ele quem toma as decisões. O escravo é aquele que não faz o que quer, mas ele faz aquilo que o seu dono, o seu senhor deseja. É mais ou menos a gente dizer assim, atenção, você quer Jesus? Ótimo, abandone a tua vida, abra mão da tua vontade, esqueça a tua liberdade e o controle que você tem das coisas e entregue tudo isso a Jesus Cristo. Lucas 9:23, dizia Jesus a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, negue a sua vida, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Jesus nos chama para sermos doulos, escravos, aqueles que abriram mão da sua existência, das suas decisões e da sua liberdade. Aliás, caberia um parêntese enorme nessa parte da mensagem. O que é liberdade? Se eu e você conhecemos a escravidão do pecado, se eu e você entendemos como age o maligno, se eu e você sabemos o que é a carne humana e o que é a cabeça sem Deus, se nós sabemos que longe de Deus não há liberdade, o que é liberdade, se Deus também me chama para a escravidão? Caberia aqui uma discussão longa que nem eu tenho tanta qualificação para falar, mas o dia que eu tiver eu falo. Mas é mais ou menos dizer, você quer a liberdade de Deus, então acabou a tua vida. Porque agora você pertence a Jesus Cristo. Você é um escravo dele, da sua vontade. E isso choca-se muito de frente com tudo que nós ouvimos no Evangelho nos dias de hoje, onde pessoas querem fazer com que Deus seja o seu escravo, e Ele traga as suas vontades e os seus planos e os seus sonhos, e encontre quem é o Deus que vai cumprir o que eu quero. Eu posso até mudar de religião e pular para lá e para cá, desde que garantam que o Deus que tem lá vai se submeter à minha própria vontade. E quando não acontece aquilo que eu quero, porque sou eu que quero, na minha relação com Deus, eu quero e Ele cumpre. Quem quer e quem cumpre? O Senhor quer e o escravo cumpre. Eu digo que isso é muito difícil da gente dizer, porque é contra o que todo mundo diz. O que todo mundo diz é que Deus vai submeter à tua vontade. Mas o que a Bíblia diz é que nós é que temos que nos submeter à vontade dEle. Porque nessa história, nessa relação do homem com Deus, o título de Senhor está no crachá dEle. E o título de servo, doulos, escravo, está no nosso. Nós nos submetemos a Ele. Como seria para esse Paulo falar de escravidão naqueles dias, onde 10 milhões ou um pouco mais de judeus eram escravos de Roma? Dizer, atenção,
Vocês agora não serão mais. Essa é a mensagem do Evangelho. Chegou um novo Senhor. Oba! Vai acabar Roma. Mais ou menos. É o Messias. Aleluia. Acabou o jugo. Acabou. Todos vocês agora serão doulos dele. Como é que é? Eu vou sair de um escravo, de um senhor, para cair na mão de outro? De novo vou ser escravo? Era difícil, acho mesmo, para o judeu entender que Jesus era o Messias libertador. Esse Jesus. Porque ele queria que todos fossem os seus serviçais e se entregassem a ele. Não devia ser fácil usar essa palavra, esse vocábulo escravo, para aquelas pessoas que queriam se ver livres da escravidão. E no Império Greco-Romano, as pessoas sabiam muito bem o que significava ser um escravo. Eles não tinham liberdade, não tinham direitos civis, e nem tinham direito a ter posses, possessões ou terras. Eles não tinham direito a recursos legais nos tribunais, não podiam ser testemunhas em processos, eles não tinham cidadania, não tinham liberdade de fazer o que desejavam, não eram consultados nas decisões, não podiam ser parte de um exército, e aliás, uma nação dominada não podia nem ter exército, dependiam do seu senhor e do seu dono. E os escravos, que eram escravos de casas ou de famílias, tinham também os seus benefícios. Eles eram protegidos como propriedade, eles eram cuidados, porque eram uma propriedade. Em alguns casos, as famílias até mantinham uma relação de amizade, de carinho para com os escravos. Aliás, nós vivemos no Brasil um período da escravatura que acabou com a Lei Áurea, mas que muitos escravos, teve a lei do ventre livre, né, que as crianças que nascessem no ventre de uma escrava, mas no Brasil nasceriam livres. Depois a lei do sexagenário, não sei qual foi a primeira ou a segunda, que depois de 60 anos também era dado a alforria, mas mesmo nessa época já havia movimento abolicionista no Brasil e haviam famílias que davam liberdade e alforria por amor e pelo carinho e dedicação daqueles escravos, por entenderem o sentido humanitário daquilo, independente da lei. Mas a verdade é que eles entendiam o que eram ser escravos. Pregar a escravidão naquela época era fazer da mensagem do Evangelho algo talvez impossível de ser acreditado. Não desejado. Ninguém poderia dizer, quem aqui, atenção, um de cada vez, quem quer ser, corre e bate aqui. Escravo, pô, atropelamento, um bate no outro. Não, ninguém quer ser escravo. Não viria ninguém. Ia ficar uma hora com a mão aqui, vou falar, pela 70ª, 70ª vez. Alguém? Ninguém queria ser escravo. Ninguém desejaria ser escravo de Jesus, pois eles sabiam que era escravidão. Aliás, Roma mantinha uma paz no seu império, sob pressão. Depois, historicamente, também a gente fala o que significava a Pax Romana, mas era tudo sob a pressão do exército, do império, das leis, do culto ao imperador. Bem que em Israel isso ainda tinha algumas amenidades do culto ao imperador, mas havia toda uma tensão. Até que no ano 70 houve uma rebelião muito grande dos judeus contra Roma, mas havia uma paz entre aspas. Havia um senhorio que subjugava aquele povo. Mas essa é a palavra que Jesus usa e que Paulo usa para descrever os seus servos. E eu volto a perguntar, a pergunta que eu fiz no começo. A gente sempre diz assim, eu sou um servo de Deus. Qual desses aqui? O Oiketes, o Diáconos, o Mistotos, qual deles eu sou? O que recebe, o que espera o benefício, o que quer alguma coisa em troca? Que tipo desses eu sou? Ou será que eu sou esse que Paulo diz? Eu sou aquele que é um escravo. Eu estou pronto para fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Esse é difícil, irmão. E vou dizer para você que talvez você faça para você mesmo a pergunta que eu fiz para mim. Será que eu sou esse tipo de servo? Porque há momentos em que você não quer fazer o que Deus diz para você fazer. Porque você acha que você está no seu direito
Mas eu estou no meu direito. Qual direito? Escravo? Tem direito. Em Filipenses capítulo 2, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Jesus, que mesmo sendo Deus, se esvaziou da forma de Deus e tomou a forma de servo. Mas ele se fez semelhante aos homens, ele abandonou o seu direito, foi levado à morte, e morte de cruz, para que ele depois fosse exaltado e todo o joelho se dobrasse diante dele. Ele perdeu os seus direitos, ele abriu mão dos seus direitos. Ele estava na cruz quando o ladrão disse assim: por que você não desce daí, não salva você e salva a gente? E vou dizer que Jesus poderia fazer isso, deveria fazer mesmo. Mas ele abriu mão do seu direito. Aliás, se tinha alguém na face da terra que não deveria estar naquela cruz, era ele. Porque o pecado que ele levava era o nosso, o meu e o seu. Portanto, ele não precisava estar naquela situação, nem estar ali sendo morto na cruz, segundo uma lei espiritual de que o salário do pecado é a morte. Mas ele abriu mão do seu direito. Ele foi tentado no deserto, depois de 40 dias, com fome. O diabo do Satanás... porque um é... O diabo do Satanás vai e fala: por que você é o filho de Deus, por que você não faz essas pedras virar pão, rapaz? Ele não precisava fazer a pedra virar pão. Ele era o Senhor que fez cair o maná, ele faria cair o maná a hora que ele quisesse. Ou ele bateria na rocha e sairia água quando ele quisesse. Mas ele abriu mão do seu direito. Eu poderia, mas eu não quero. Eu deveria, mas eu não devo, porque eu optei em não ser. Essa é a coisa mais difícil do Evangelho. Esse é o Evangelho. Você se acha no direito de fazer, mas você não faz. Porque você abriu mão do seu direito para se tornar um servo, um doulos, um escravo, para fazer o que Deus quer. Mas o cara pisou no teu calo. Você tem o direito de revidar agora, mas eu não vou revidar, porque eu abri mão do meu direito. Mas eu deveria falar, mas eu não vou fazer, porque abri mão do meu direito. Porque agora eu não faço o que eu quero. A Bíblia diz que eu não devo ser assim. Eu sei que a Bíblia diz, ela diz um monte de coisa que a gente não faz. Mas agora, no fervor das coisas, com o sangue estourando nas venetas, por que você não vai lá e faz? Porque eu estou sob o controle de um Senhor. E eu decidi que eu quero ser escravo. Esses outros tipos de servo que eu disse, eles são contratados e assalariados. Então eles podem entrar no trabalho e romper o contrato a hora que eles quiserem, mas o escravo não. O escravo não podia fazer isso. Aliás, se um escravo fizesse isso e fugisse, ele seria perseguido, ele seria preso, ele seria punido, chicoteado, e em muitos casos ele seria crucificado para servir de exemplo aos outros que não se deve fugir. Eles sabiam muito bem o que era ser escravo. Em Gálatas 1:10, Paulo diz assim: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo do Logos de Cristo. Eu não seria como eu sou, um escravo dele. Olha que interessante. Se o Senhor deu uma ordem, o escravo vai e cumpre. E Paulo diz que ele quer agradar a Deus. Se o Senhor não deu a ordem, então o escravo faz para agradar. É aquele que em tudo serve, na obediência e na vontade de agradar e de ser um servo agradável. Se há ordenança, obedeça. Se não há, faça para agradá-lo. Será que em nós sempre nós temos a ideia de que o que eu faço tem que agradar o meu Senhor? Porque às vezes me dá os 5 minutos e eu quero fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. E aquela pessoa vai ouvir o que eu quero falar.
Mesmo se aquilo que eu quiser falar não agrade a Deus, mas está me desabafando e fazendo bem para mim. O que importa é que agora, nesse momento, eu estou muito nervoso, vai para lá com essa Bíblia, eu quero agradar a mim. Depois eu penso em agradar a Deus. Não é assim? É assim que a gente age. Não está sempre na nossa cabeça uma coisa clara. Sabe que os escravos andavam com marcas, pulseiras, alguns com coleiras ou correntes, alguns até marcados. Ele nunca se esquecia, ele é um escravo. Aliás, onde ele fosse, ele era identificado. Às vezes nós tiramos as nossas marcas, identificações. E a pessoa não sabe a quem nós pertencemos. E quem é o Senhor que nos ordena. Quando a gente começou a igreja, eu confesso com a maior liberdade. O Dio Rubão falou um negócio, aliás, foi essa semana, nossa reunião nós temos uma reunião doutrinária toda semana, 2 vezes por semana, só para falar disso. Aliás, amanhã nós temos uma, quarta-feira a gente tem outra. E ele falou assim, ô Zé, nós somos seminaristas. Eu falei, E o Marcelo falou, não, também nem tanto, mas no fundo, bem no fundo, porque nós estamos bem no fundo. Nós somos seminaristas, eu estou aprendendo, então eu vou aprendendo, venho aqui, falo, vou lá, aprendo, venho aqui, falo, vou lá, aprendo, venho aqui, falo. Agora eu falo com um pouco mais de segurança, no começo eu falava com mais, eu acho que é isso mesmo. Depois que a gente começou a estudar, a fazer a faculdade teológica, a gente está melhorando, então agora eu falo com mais propriedade algumas coisas. Mas eu achava mais ou menos, acho que é a vontade de Deus. Não é Senhor? A gente obedece. Aí eu recebi críticas. Porque agora sim, você não pode pedir para Deus fazer a vontade dele. Não ouça as pessoas que pregam isso. As pessoas sou eu. Você precisa pedir para Deus o que você quer. E confesso que no começo eu falei assim, mas é verdade, eu tenho que pedir para Deus o que Ele quer, mas eu tenho que pedir para Deus a vontade dEle, porque afinal de contas, no fim das contas, o que vai acontecer sempre vai ser a dEle. A não ser que eu não queira a dEle, a não ser que a minha seja melhor do que a de Deus, mas por hipótese não confirmada e jamais seria provada de que a minha ideia pode ser melhor do que a de Deus, então a vontade dEle sempre vai ser melhor que a minha. Aliás, se fizer a sua, Senhor, eu estou satisfeito. Porque a minha, às vezes, não mede consequências, não enxerga as coisas que Deus pensa e nem o futuro. Por isso, ser um escravo de Cristo é o Evangelho. É total disposição, obediência a tudo que Ele deseja. Nós podemos ser contratados por 2 senhores. Ah, pode. 2 empregos. Quem é professor? 3, 4. Dou aula em 8 colégios no mesmo dia. É assim. E o professor Raimundo? E o salário? É verdade. Um dia, quando eu fui deputado, eu fiz um discurso num plenário pequeno, que o pessoal falou, o que aconteceu com você? E eu falei assim, desde que eu sou pequeno, criança, e não foi em Barbacena, foi aqui no Moinho Velho, desde pequeno que eu ouço que professor, médico e policial ganham mal no Brasil. Algum dia isso vai mudar? Não muda nunca. A vida inteira vai ser assim. Quem mais deveria ganhar bem é o que educa os nossos filhos, ganha mal. Quem cuida da nossa segurança, ganha mal. Quem cuida da minha saúde, ganha mal. Estou mal. Nós estamos mal para chuchu. Mas, aí tem que arrumar um monte de trabalho. Fecha o parênteses dos professores. Não quero fazer greve aqui na Casa da Rocha. Agora Zé Bruno lidera a greve de professores. Nada disso, irmão. Eu te falar. Qualquer coisa que eu vou falar... Bom, vamos lá. Você pode ter 2 empregos e 2 patrões, mas o escravo nunca vai ter 2 senhores. Nunca. Porque ele é propriedade de alguém. Por isso Jesus disse, não dá para servir a Deus e as riquezas. Não dá para ter 2 senhores, não dá. Você pode ter 2 patrões, 2 senhores, não. Porque você vai se devotar a um e vai deixar o outro. E o que Deus espera de nós é a nossa vida inteira entregue a Ele. É exclusividade na nossa devoção. É total disciplina. Tudo aquilo que nós precisamos virá desse Senhor. As nossas necessidades são garantidas por aquele que nos possui, por aquele que nos tem e que pagou o preço por cada um de nós. Por isso a palavra Kyrios e a palavra doulos vão muito bem juntas. Senhor
e escravo. O servo do Senhor, o doulos do Kyrios, se juntam perfeitamente. Aliás, ninguém pode falar que é um escravo se não tiver um senhor. E ninguém pode chamar Deus de Senhor se não estiver disposto a ser o seu escravo. Aqui, além da questão semântica e do significado das palavras, vem toda a nossa carga de entrega de coração, de filho, de reconhecimento, de pecador, de conversão e transformação de vida. Eu não posso chamar Deus de Senhor, Tu és o meu Senhor. Isso aqui é muito sério, gente. É sério demais. Eu chegar e dizer, Senhor, é porque eu reconheço que eu sou um escravo. Orar e dizer, Senhor, é porque eu reconheço que eu sou escravo, eu estou chamando Ele de meu dono. Abrir minha boca e cantar, Senhor, 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 Ele é mesmo o meu Senhor. E eu estou mesmo debaixo de toda a vontade dEle. Assim também não existiria um escravo se não tivesse o Senhor a quem ele se devotasse. Quando nós amamos a Jesus, nós nos tornamos dele. Se o chamamos de Senhor é porque temos consciência que somos escravos. E eu quero dizer para você que esse é um grande desafio nosso. Entender que nós somos escravos. Sabe onde estão os maiores conflitos da nossa vida, seja na nossa casa ou na nossa comunidade, em família, entre irmãos? No nosso relacionamento? É porque cada escravo quer fazer aquilo que acha que é certo. Quando tem uma contenda entre dois, ou alguém acha alguma coisa do outro, se ambos sentassem para dizer o que é que Deus quer, não teria problema. Porque com certeza Deus não está com nenhum dos dois. Cada um deles quer fazer o que quer. Da onde vêm as nossas contendas? Da onde vêm as coisas que nos fazem brigar e discutir e fazermos guerras? Se não da nossa ambição e da vontade da nossa própria carne, assim que a Bíblia ensina. Das nossas paixões humanas e do nosso desejo de autossatisfação. Porque o escravo satisfaz ao seu senhor e os propósitos dele, não os seus próprios. Isso tem que fazer a gente pensar. Isso tem que fazer a gente refletir. Por muitas vezes na tua vida, você vai se sentir no direito de fazer aquilo que você quer fazer. De exercer uma justiça com as tuas próprias mãos. Mas você vai ver que Deus está te dizendo outra coisa. E você não vai fazer o que você quer. Por obediência, você vai fazer o que Deus quer. Porque afinal de contas Ele é Senhor e nós somos os escravos. E isso vai transformando a nossa maneira de esperar de Deus. Eu vou chegar numa outra parte importante, porque ser escravo dos senhores da terra é terrível, mas ser escravo de Deus é maravilhoso, porque Deus é amor. É que a gente nunca confia muito em Deus. Na verdade, nós o chamamos de Senhor, mas a gente não conhece na totalidade como Ele é. Porque se nós soubéssemos mesmo que Ele é bom, nós nunca mais faríamos o que nós queremos. Nós obedeceríamos em tudo a Ele. Se eu soubesse mesmo, tivesse consciência plena de tudo que Deus é, na sua grandiosidade, na sua glória, na sua majestade, no seu poder, na sua vontade, no seu amor, no seu cuidado e na sua graça, eu nunca mais teria dúvida e ficaria titubeando se faço ou não faço. Eu obedeceria logo de cara, porque eu tenho certeza que vai ser bom, porque Deus é bom. Mas a nossa imagem de Deus, ela é tão conturbada. A nossa fé pipoca tanto. Nós temos tantas coisas que saem da boca para fora e que não nasceram no âmago do nosso ser, na nossa alma, no nosso coração. Tem tanto de falsidade na nossa relação igrejeira, eclesiástica com Deus. Nós somos tão contaminados com trejeitos, com gestos, com frases, com palavras de impacto,
Se Deus quiser, em nome de Jesus, Deus é Pai, Deus é grande, vai com Deus, Deus te abençoe. Às vezes nós paramos para orar. Irmão, dê a mão para o teu irmão, vamos orar. Você nem começa a orar o que está na tua cabeça. As primeiras 10 frases são só as decoradas. Senhor Deus e Pai, Senhor meu amoroso, Deus maravilhoso, Senhor entronizado entre os querubins, entro eu na tua presença. Agora, eu já orei bastante, hein, meu? É ou não é? Para e pensa. Quantas coisas são mecanizadas na nossa relação com Deus. A gente não tem ideia que Ele é Senhor. Tenta fazer isso com a tua mulher. Você faz, né? Amor, você ouviu o que eu falei? Aham. Eu odeio quando a Blanche fala, então repete. Mas para que repetir? Eu já falei que eu vi, pô. A minha memória é muito fraca, eu não consigo. Eu não consigo falar agora, esqueci já. É engraçado. E a gente, homem é assim. O Deus brigou comigo porque estava vendo o jogo e ela falou um negócio. Mas ela viu na hora do jogo também, né, irmão? Pô. Tanta hora para falar. São 7 dias por semana. Tem rádio, né? Tem o telefone, fala a qualquer hora. Na hora do jogo ela quer falar. E eu nem sei o que eu ouvi, nem o que eu respondi. Eu estava no piloto automático. Você lembra do Super Dínamo? Aperta o botão, vira o Robocop e aí. Ela falou, eu respondi, falou, mas eu nem sabia o que ela estava falando e nem o que eu estava respondendo. Mas nós somos assim com Deus, mecanizados. E a nossa relação, ela acontece meio assim, nesse âmbito vazio, religioso, hipócrita. A gente não conversa com Deus como se Ele fosse alguém que está mesmo com a gente. Aliás, a gente não conversa com Deus, a gente se prepara para fazer uma oração e adentrarmos a presença de Deus. Já não está? Ele não mora em você? Pensei que já estavam juntos. Senhor, eu quero entrar na tua presença. Ele fala, eu já estou faz tempo. Tá bem, entra. Você está fora, eu estou dentro. Come on. Come on. Entra, vai, vamos lá. Entra que está na hora. Já era para estar sempre. Era para nós o conhecermos mais. Falarmos com Ele mais. Estarmos ouvindo mais. E sendo mais doulos, mais escravos. Prontos para atender. E para dizer sim. Não deve ter sido fácil para Jesus Cristo, na carne, sendo o que era, passar pelo que passou. Compreendendo o propósito de Deus na sua vida. Na verdade, eu falei coisas aqui, ele poderia sair da cruz. É uma discussão também, não poderia, se esse é o propósito estabelecido desde a fundação do mundo, ele também não poderia nunca. Mas até aí é uma coisa tão louca, porque é Deus. É Deus. A cabeça da gente pira um pouco com esse negócio de trindade, mas é Deus que estava ali. Deus se entregando pelos seus filhos. Agora, como é que eu não vou ser escravo de um Deus assim? Como é que eu não vou entregar a minha vontade, o desejo da minha vida a um Senhor assim? Porque esse nosso Senhor, Ele é generoso, Ele é compassivo, Ele é cuidadoso, gracioso, amável. Esse Senhor nos trata como um mestre aos seus alunos e como um pai aos seus filhos. E Ele nos chama de filhos. Ele não nos coloca debaixo de um cabresto, nos coloca debaixo de amor. Aliás, Ele nos dá direitos de filhos. Jesus disse isso em João capítulo 15, quando Ele falou com os seus discípulos. Eu já não chamo vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu estou falando tudo o que Deus faz para vocês. Ele quer que eu seja escravo, mas Ele me trata como amigo. Ele pagou o preço e me tornou filho por adoção. Aliás, nos fez família. Tirou a gente da senzala para sentar na mesa e comer junto com Ele. Diz que nós somos co-herdeiros com Cristo de todas as bênçãos e as promessas de Deus. Vai nos levar ao céu para reinarmos com Ele.
coloca a sua possessão ao nosso favor e socorro. Tudo isso sempre para a sua honra e para a sua glória. Entendemos isso? Conseguimos ser escravos dele. Eu escrevi aqui que nós somos livres para ser escravos e somos escravos para ser livres. Você é livre para ser escravo, tá? Ou do pecado ou de Deus. Se você não quiser ser escravo de Jesus Cristo, vou fazer o que eu quero, vou seguir a minha vida, eu sei como é que é, já está escravo do próprio pecado. Da tua ganância, começou aí, orgulho, autossuficiência, não tem como escapar. Sentimento de superioridade, dono da verdade, melhor do que Deus, legal. Você acha que você é livre? Essa coisa de livre-arbítrio é muito discutido, sabe? Livre-arbítrio, isso é assim, se o diabo pudesse ficar lá longe, e Deus longe, e eu pudesse, sem interferência de ninguém, decidir. Eu não sei muito se isso existe. Parece que quando Deus sai, o diabo já vem, não dá nem um segundo de folga. Aliás, quando você acha que, Senhor, vai para lá que eu me viro sozinha, porque o diabo já está aqui, ó. Você se vira sozinho, eu sei. É. Deixa Deus para lá que eu estou com você. Eu também acho. Eu saí do céu, eu sei que você saiu, eu também estou saindo também. Agora você é você, eu sou eu. E você, ele aqui, ó, na tua canga. E você acha que é Senhor e que sabe nada, a gente não sabe nada, irmão. Nós não sabemos nada. O que nós sabemos, e devemos sempre saber, é que a gente precisa de Deus. E a nossa vida tem que ser submetida a Ele. Você é livre para se tornar escravo de quem você quiser. Ou do pecado, ou do Senhor. Mas se você se fizer escravo de Deus, é para que você seja livre. Livre do pecado e livre de Satanás. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como se eu sou escravo? Livre do que é pior. Para ser prisioneiro e submetido ao Deus bondoso, que é o nosso Senhor. Você é escravo para se tornar livre. Você era subjugado ao pecado, escravo de você mesmo. E agora você é um escravo de Jesus Cristo para ser livre do pecado. Mas jamais subjugado ou destruído. Eu só posso dizer que Ele é o meu amado Kyrios, o meu amado Senhor, se eu tiver consciência que eu sou o seu doulos, que eu sou o seu escravo. Isso me fez pensar muito, que em coisas simples e complexas na vida, a gente decide segundo a nossa cabeça, esquecendo-nos que nós temos um Senhor, bom e amoroso, mas que quer tudo de nós. Mente, alma, cabeça, coração, sentimento e razão, entregue a Ele. Ter consciência de que Ele realmente é o Senhor. Talvez a gente tenha aqui no nosso auditório pessoas infelizes e insatisfeitas, talvez até frequentando igreja há tanto tempo, sempre dizendo eu sou um servo de Deus, mas nunca foi mesmo um escravo de Deus. Como Jesus Cristo, que por obediência a Deus, sofreu coisas que não deveria sofrer. A gente não quer sofrer, por isso que eu fui para a igreja. Agora eu chego aqui na igreja, alguém me tratou mal, eu vou defender o meu direito. Aquele irmão, aquela pessoa, é meu direito. Meu direito é dizer, Senhor, eu sou teu. Eu quero fazer a tua vontade. Não é assim que diz o salmista? Deleita-me em fazer a tua vontade, agrada-me em fazer a tua vontade. Senhor, tu és o meu Deus. Tira de mim a minha própria, eu quero cumprir a tua. Cada vez que eu faço a tua vontade, eu sou feliz. E eu quero ser feliz. Talvez você esteja decepcionado com muitas coisas na tua vida, mas está no caminho errado. Eu sei, se você me contar a tua história, humanamente eu vou te dar razão, mas nós não temos razão. A nossa razão é nos sujeitarmos ao nosso Deus, maravilhoso, gracioso, bondoso, amoroso. Talvez você diga, eu preciso disso para ser feliz. Eu vou te dizer, sem saber a tua história, você não precisa. Isso é um engano teu. O que você precisa para ser feliz é fazer a vontade de Deus. Não, eu quero a minha independência. Ela não existe. Nós somos dependentes dele ou do diabo. Você escolhe em liberdade não plena
que tipo de escravidão você quer ter. Mas ser um servo de Jesus Cristo é a melhor escolha da nossa vida. Que seja a nossa casa cheia de escravos. Eu, minha esposa, meus filhos, somos todos escravos de Jesus Cristo. Que seja a nossa igreja uma igreja cheia de escravos. De pessoas que em amor, em obediência, fazem aquilo que Deus quer. Dá uma vontade de fazer o que eu quero, mas eu faço o que Deus quer. E assim eu vou entendendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Aliás, a gente só dizia que ela era boa, perfeita e agradável quando vinha alguma coisa boa para a gente, né? Oh, irmão, que bênção. Você viu o que Deus me deu? Mas você está vendo? É novinho. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Né? Olha, mas você chegou a ver? Vou te mostrar. Aqui, ó. Maravilhoso. Dourado. A vontade do Senhor é mesmo boa, perfeita e agradável. Não é? Tudo certinho. Bateram no seu carro. Essa é a vontade do diabo. Ruim, imperfeita e desagradável. Não é? Ô Davi, tem um Saul te perseguindo. Esse é o capeta do demônio. Que tá. Ô José, teus irmãos estão te jogando no poço. Que morra esses 11 que me jogaram no poço, esse faraó, esse sacerdote. Todo mundo que morra. Porque... Mas José, Davi, Moisés, está no deserto. Esse deserto aqui é uma coisa do demônio, do capeta. Não é não, mano. Foi Deus que disse que ia acontecer. Ô José, o caminho é de Deus. Ô Davi, esse papo aí é o Senhor mesmo. Eu sei que está ruim, está duro, está quente, a areia queima o pé, a sandália. Mas é o seguinte, Deus está com você. É a vontade dEle. Submeta-se e obedeça e seja feliz. Não lute contra Deus. Não lute contra Deus. É sábio não lutar contra aquele que tem toda a sabedoria. Submeta a tua vida ao Senhor. Nosso Kyrios está esperando todos os doulos que vão falar: nós somos teus escravos, Senhor. Eu não consigo obedecer tudo hoje, mas eu quero a cada dia melhorar e ser de verdade alguém que pode dizer: eu sou um servo de Jesus Cristo. Porque tudo o que Ele diz eu guerreio para cumprir. E eu quero fazer da minha vida um instrumento que glorifique o nome de Deus.